Avançando agora, dos versos 19 a 21, a gente vê uma destruição completa. Tá certo? A gente vê o convite para a ceia do Cordeiro, das bodas do Cordeiro. Depois a gente tem a figura de Cristo vencedor, retornando à terra para levar o seu povo. E agora a gente vê dos versos 17 a 21 o que acontece com os ímpios. E olha só. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. E aqui a gente vê que entre os ímpios, meus amigos, vai ter toda a sorte de pessoa. Tá certo? Você vai ter ricos, você vai ter pobres, você vai ter homens poderosos de influência, você vai ter aqueles também que não tem nada, você vai ter grandes, vai ter pequenos, vai ter toda a sorte de pessoas no meio dos ímpios. Tá certo? E estes recusaram o convite da salvação. Estes, taparam os ouvidos para aquelas 3 mensagens angélicas que nós vimos em Apocalipse 14. Receberam a marca da besta. E agora eles estão condenados. E quando a Bíblia traz para nós aqui, que as aves vão comer a carne dessas pessoas, isso vem uma figura lá de Deuteronômio, capítulo 28, verso 26, onde quando a pessoa ela era morta e as aves comiam suas carnes, é porque o corpo não foi enterrado, tá certo? Ou seja, é um completo descaso, Aquela pessoa ali, a morte dela é uma morte em humilhação, Não foi nem enterrado, nem foi queimado, ele foi deixado ao ar livre e ali as aves comeram. Então, todos os ímpios, todos aqueles que não aceitarem o convite da salvação, receberem a marca da besta e permanecerem em rebelião, o que vai acontecer? A morte deles vai ser uma morte indigna, tá certo? Porque eles morrem pela ocasião da volta do Senhor Jesus. E ali agora os seus corpos ficam, a céu aberto, sendo o alimento dessas aves. É por isso que esse anjo chama essas aves todas para a grande ceia de Deus. Tá certo? Essa figura também é lá de 1 Samuel, capítulo 17, verso 44, quando Golias fala que ele vai dar o corpo de Davi para que as aves do céu comam, tá certo? E essa figura também, ela é extraída lá de Ezequiel, no capítulo 39, dos versos 17 a 21, quando fala ali de Gog e Magog. Vamos dar uma olhada nesse texto, porque lá no capítulo 20 a gente também vai falar de Gog e Magog, tá bom? Então, Ezequiel, se vocês estão ainda em Isaías, vamos um pouquinho para frente só. Ezequiel 39, olha só. Dos versos 17 a 21, a gente vê a mesma linguagem aqui. Olha lá, quem encontrou pode ler para a gente, por favor. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor, dize às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e beberei o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura e vos fartareis, bebereis o sangue até vos embriagares. A minha mesa vos fartareis de cavalos, de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. Então aqui a gente vê a mesma imagem. Tá vendo? Olha só que coisa legal. Quando a gente for ler agora o Antigo Testamento, estiver fazendo o ano bíblico ali, a gente vai tirar várias imagens aí desses livros dos profetas de Apocalipse. Então, olha que coisa fantástica aqui. Aqui é um juízo sobre os ímpios, tá certo? Assim como a gente viu aqui na leitura de Ezequiel, o juízo que vai ser realizado contra Gog, e Gog aqui representa os inimigos do povo de Deus, todos aqueles que são inimigos do povo de Deus, Deus vai destruí-los e vai chamar as aves para se fartarem ali das suas carnes. Aqui, os inimigos do povo de Deus também têm o mesmo destino, tá certo? Eles também são derrotados
eles são mortos, e aí as aves vão se fartar das suas carnes. E aí no verso 19 a 21 aqui de Apocalipse, diz o seguinte pra gente: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Aquele que está montado no cavalo é o Cristo, tá certo? Mas, o que aconteceu? Ela reuniu todos os exércitos, ela reuniu todos os povos da terra para o quê? Para guerrear contra o povo de Deus. E aí a gente tem aquela imagem lá de Daniel 11, né? No final de Daniel 11, dos versos 40 a 45, quando o rei do norte, ele passa, né? Ele destrói o rei do sul, ele passa ali pela Etiópia, ele convoca todas aquelas pessoas e ele parte em direção ao Monte Santo, né? Para a Terra Gloriosa, para ter um último confronto aqui. E eles querem lutar contra quem? Contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O exército daquele que estava sentado no cavalo são os santos, tá certo? É o povo de Deus. Porque se a gente voltar aqui, ó, quando fala a respeito, né? E seguir, aqui ó, no verso 14 diz assim, ó, e seguiam os exércitos que há no céu, montando o quê? Cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e pura. A gente viu que essa vestidura de linho finíssimo é a justiça de Cristo, tá certo? Então esse grande exército é o povo de Deus. E ali quando eles se reúnem para enfrentar o povo de Deus, no verso 20 é dito o seguinte: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta. Então aqui é a besta que surge do mar, lá em Apocalipse 13, tá certo? E aqui o falso profeta é a besta que surge da terra, conforme a gente viu. Que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam o quê? A marca da besta. E eram os adoradores do quê? Da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Percebe que aqui no final do capítulo 19, que a gente tem é uma cena de destruição completa. Os ímpios, eles são mortos por ocasião da vinda de Jesus. É o que está escrito para nós aqui no verso 21. Tá certo? E a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, que a gente viu lá no nosso estudo de Apocalipse 13, o que acontece? Eles são aprisionados e são lançados para dentro do quê? Do lago de fogo. Esse lago de fogo que arde com enxofre, esse é o inferno, né? A gente vê aqui que esse inferno aqui, ele ocorre aonde? Na terra. E ele ocorre na terra por ocasião da volta de Jesus. Não é um outro lugar, né, destinado onde as pessoas vão ser enviadas para lá e lá elas vão pagar os seus pecados e vão queimar de uma maneira indefinida. A gente vai ver isso agora no capítulo 20. Mas o próprio inferno, né, ele vai ser na terra. É um lago de fogo que vai surgir na terra por ocasião da volta de Jesus. Quando o mundo inteiro ele vai entrar numa grande comoção, grandes terremotos vão existir. A gente viu agora esse vulcão de La Palma, né? Que ali ele entrou em erupção ali e a gente viu aquela lava escorrendo por dias até chegar no mar. Imagina o grande terremoto que a gente vê aqui em Apocalipse, o que vai acontecer com a Terra, tá certo? Quantos vulcões desses vão poder sair à tona, né? E vão derramar a sua lava sobre a superfície da Terra. Então aqui a gente percebe que esse lago de fogo que arde com enxofre não é um lugar específico, separado para receber os ímpios, mas a própria terra vai se tornar esse lago de fogo, tá certo? E ali vai ser a condenação daqueles que se rebelaram contra Deus. E a gente vê que os primeiros a serem enviados para lá é a besta e o falso profeta, tá certo? A besta do mar e o falso profeta, que é a besta da terra. E aqui uma coisa que é interessante que surge para a gente vê aqui nessa tela o surgimento da trindade satânica que a gente viu, tá certo? Depois o estabelecimento de Babilônia e na sequência a sua destruição. E a gente vai ver que a ordem de entrada delas é o inverso da ordem da saída. Porque lá em Apocalipse 12, o que a gente tem no grande conflito, né? O dragão. O dragão ali ele é apresentado para a gente como o inimigo do povo de Deus, tá certo? Depois do dragão, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o primeiro aliado, que é a besta que surge do mar. Tá certo? Depois que ele conquista esse primeiro aliado, vem o segundo aliado, que é a besta da terra, o falso profeta. E por último, todos esses três poderes, eles criam o quê? Babilônia. Tá certo? Eles estabelecem esse sistema religioso apóstata
que é chamado de Babilônia, lá no capítulo 14 de Apocalipse. E é justamente nesse período em que as 3 últimas mensagens de salvação, elas são dadas ao mundo com mais poder, que é o último convite, para que as pessoas não recebam a marca da besta, para que elas não adorem a imagem da besta que foi feita, e elas, né, permaneçam fiéis a Cristo para serem salvas, sejam seladas por Deus. Entre o capítulo 14 e depois o capítulo 17, que trata da destruição desses poderes aqui, o que a gente tem lá no capítulo 15 e 16? O fim da intercessão de Cristo no santuário celestial, e no capítulo 16 começam então a cair as pragas. E aí, na sequência de Apocalipse, o que a gente tem? A destruição de Babilônia primeiro, ou seja, aquela última que surgiu é a primeira a ser destruída. Depois, a destruição da besta da terra e do falso profeta, que a gente acabou de ver aqui. Depois, a destruição da besta do mar, os 2 são lançados no lago de fogo. E por último, agora em Apocalipse 20, o que a gente vai ver? A destruição do dragão. Tá certo? Então, a ordem de apresentação deles no livro de Apocalipse é o inverso da sua destruição. Tá certo? Aquele que começou a rebelião, aquele que instigou todos esses poderes, ele vai ser o último a ser destruído. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.